O Internacional fez hoje a sua última atividade no CT Parque Gigante antes do confronto contra o Atlético Goianiense amanhã às 8 horas da noite. No vídeo hoje eu quero te trazer a tendência de escalação e as novidades que a gente tem para essa partida que o técnico Eduardo Cudê realmente preparou para o dia de amanhã. Além disso, também eu quero te falar sobre a obsessão de Eduardo Cudê para a metade da temporada. A obsessão se chama Yenry Mina. Eu quero te contar os detalhes de como que funcionaria o contrato de, entre aspas, que o Inter faria de produtividade com o colombiano. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Inter, que treinou nessa tarde às 4 horas, inclusive de muita chuva que aconteceu aqui em Porto Alegre, mas o técnico Eduardo Cudê que teve essa única atividade para preparar o time para o jogo de amanhã às 8 horas da noite contra o Atlético Goianiense, expectativa de 25 mil torcedores. O Atlético Goianiense que vem para essa partida contra o Inter sem 4 jogadores, em função desses jogadores pertencerem ao Internacional. O caso do Gustavo Campanharo, do Gabriel Barros, do Gabriel Baralhas e também do goleiro Emerson Júnior. Os 4 pertencem ao Internacional e, por óbvio, não podem enfrentar o Colorado. E são 4 baixas que o Atlético Goianiense vai ter. Desses 4, apenas o Gabriel Baralhas é titular. Campanharo entra às vezes no segundo tempo, Gabriel Barros também, mas o Barros já era um jogador que tinha tomado cartão vermelho no último jogo, já ia estar fora de qualquer jeito. Mas esses são os desfalques que o Atlético vai ter. É um jogo de muito risco, até porque o Inter continua com muitos desfalques. O Fernando e o Lucas Alaro, a gente não recebeu ainda uma informação da assessoria do Inter, do departamento médico, para saber se eles vão ter condições de ser relacionados. E a gente viu hoje, por exemplo, um exemplo muito forte que foi o Vasco e Criciúma. Todo mundo já achava que ia ser um jogo completamente tranquilo para o Vasco, e o Criciúma foi lá no São Januário e tocou um 4-0. Então, esse ano, por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro não tem time bobo, e o Inter, ainda mais que tem essa chance de, uma mínima chance de assumir a liderança, mas uma grande chance de pelo menos ficar numa segunda colocação amanhã, caso vença o Atlético Goianiense. Nesse momento, realmente, o Inter está realmente bem focado para essa partida, inclusive uma mobilização vem sendo feita. Sobre tendência de escalação, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta das 6 horas da tarde, o treino acabou de terminar, a gente não tem muitas informações do time que o técnico Eduardo Cudê projetou. Mas a gente já tinha uma informação que o Borré podia ser um jogador que pode ser preservado. Isso porque na quarta-feira o Inter tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Juventude. Jogo que é muito importante para o Inter, jogo no estádio Beira-Rio, onde o Inter precisa começar ali a construir uma vantagem para o jogo de volta no Alfredo Jaconi. Até porque a Copa do Brasil, por mais que o Inter tenha uma prioridade no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil dá uma premiação muito importante para o Inter, né? Se o Inter passar do Juventude, a gente está falando de 2 milhões e 200 mil que o Inter ganha. Então o Borré, até por ter jogado 90 minutos durante os últimos 5 jogos, é um cara que não saiu em nenhum momento no segundo tempo, jogou todas as partidas durante os 90 minutos, ele tá com uma chance, né, de risco de lesão alto, e o Inter ainda tem um jogo na quarta-feira importante, então poderia ser um cara que poderia ser poupado. Quando eu digo poupado, eu digo iniciar no banco de reservas, ou iniciar os 45 minutos e ser substituído no intervalo. São coisas que podem acontecer. Mas trazendo uma tendência de escalação que deve ter o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Mercado e René. Aí o meio de campo com Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício, Gustavo Prado, Wesley, Borrell, Luca. Essa é a tendência de escalação que a gente está projetando, tá? Se voltar o Fernando e se voltar o Lucas Alário, são jogadores que ficam no banco de reservas, tá? Iniciam no banco e aí podem entrar no segundo tempo. E se o Alário tiver à disposição, até melhor, porque daí vai ser mais uma opção para o Cudê para substituir o Borré no segundo tempo cansado. E vai ser muito interessante se tiver o argentino no banco de reservas para o jogo de amanhã. Mas o fato é que o Inter, por estar com muitos desfalques, sem Alan Patrick, sem Wanderson, sem Arangues, sem Ender Valencia, o Inter fica com muito pouco material humano no banco. Então, para vocês terem uma ideia, o banco de reservas do Inter tem Rômulo, Bruno Gomes, Gabriel Carvalho, Matheus Dias, Luca e são 5 opções assim do meio para frente que o Cudê tem. Então esses 5 jogadores, todos jogadores da base, né? Pode ter um Alário, mas se não tiver o Alário à disposição ainda, são só opções entre aspas da base, só nos jovens jogadores que o Cudê vai ter ali de opções ali do meio para frente
e é algo que o Inter vem sendo muito prejudicado nesses últimos jogos, essas lesões que vem acontecendo. Outra situação que eu quero te falar agora é para te falar sobre a obsessão do Inter na metade do ano, né? Eu já fiz os 2 últimos vídeos, né? O vídeo de ontem à tarde, onde eu te falei que o presidente Alessandro Barcelos, né, tá olhando muito jogadores e oportunidades de mercado. E ele fala isso, que o Inter tem um portfólio muito grande de jogadores com contrato terminando. E a gente sabe, por exemplo, que o Inter tem interesse em diversos jogadores. Na lateral esquerda, por exemplo, o Wellington do São Paulo, que é um atleta que tem contrato terminando no fim do ano, pode assinar um pré-contrato. Mas a gente sabe que para a zaga o Inter tem uma obsessão, que é um cara que o Inter tentou no começo do ano, acabou não dando certo a negociação, ele foi pro Cagliari da Itália, deu todos os problemas por lá, continua ainda não conseguindo jogar lá na Itália, e é um cara que agora pensa em voltar pro futebol brasileiro. E o Inter tem um bônus nessa negociação do Mina, que é o fato do empresário dele, né, que tem ele pode agenciar a carreira do Mina aqui no Brasil, ser um empresário com muito trânsito no estádio de Beira-Rio, que é o André Curi, que é um cara que sempre tem muitas negociações com o Internacional, e ele tem, né, a negociação, por exemplo, ele tem a possibilidade de usar o Mina aqui no Brasil. Ele que é o mesmo empresário, por exemplo, do Borré aqui no Brasil, do Arangues, é o mesmo empresário do Alan Patrick, do Matheus Dias, enfim, de uma série de jogadores, do Roberto anteriormente, e é uma negociação que o Inter pode fazer, é um cara que já foi oferecido para o Internacional. O empresário já confirmou de maneira pública que realmente é uma negociação que pode acontecer na metade do ano. Ele vai sair do Cagliari, vai ficar livre no mercado e é uma oportunidade de compra que o Inter tem, né? Uma famosa oportunidade de mercado que o Inter encontraria, contratar o Mina. Seria um jogador que chegaria para ser uma reposição ou do Robert Chenan, que poderia ser vendido na metade do ano, ou até mesmo do Gumalo, que é um jogador que a gente sabe que possivelmente não vai ficar no Internacional, tá com contrato até a metade do ano, né? Deu todos aqueles problemas que todo mundo já sabe do Gumalo, e é um cara que a tendência é que não fique no Inter. E com o Gumalo saindo ali da lateral direita, ele é um cara que faz tanto a lateral direita como a zaga, o técnico Eduardo Cudê puxaria o Igor Gomes para a lateral direita, né, para ser a alternativa do Fabrício Bustos, e com isso precisaria trazer um outro zagueiro. E aí esse outro zagueiro seria o Mina, que poderia concorrer com o Vitão, poderia concorrer com o Mercado, poderia concorrer com o Robert Chenan, mas seria mais uma opção e uma oportunidade que o Inter teria. Além disso, o Grêmio, por exemplo, também já se mostrou interessado na contratação desse atleta, mas entre Inter e Grêmio, o Mina preferiria jogar no Inter. Motivo: empresário, é um cara com mais trânsito dentro do Beira-Rio do que dentro da Arena. O Inter conseguiria montar ali, né, algum tipo de situação que ficaria bem mais benéfica para o Mina jogar no Internacional. Questões de salário, quanto que a gente está falando? A gente está falando de um contrato de no mínimo 2 anos que ele gostaria para jogar no Inter, e um salário em torno de 700, 800 mil por mês. Nada muito forte, mas ainda assim nada muito pequeno também. Seria um dos jogadores, né, da zaga mais bem pagos do Inter, se não mais bem pago. Mas é um nome e é uma obsessão do técnico Eduardo Cudê, e pode ser realmente um atleta que acabe pintando no Inter na metade do ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e fui!